Estamos começando nossa aula sobre procedimento operacional e permissão de trabalho, aí voltado para a execução aí dos trabalhos em altura. Então a gente vai estar tratando deste tema a partir de agora nesta aula. Então vamos ver o que fala lá o item da NR 35, o item 35.4.6. Então vamos ver. Para atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco poderá estar contemplada no respectivo procedimento operacional. Então, as atividades rotineiras são aquelas habituais, independente da frequência, que fazem parte do procedimento de trabalho da empresa. A análise de risco poderá ser contemplada nos procedimentos operacionais dessas atividades. Muitas atividades são executadas rotineiramente nas empresas. O disposto nesse item diz respeito a excluir a obrigatoriedade de realização de uma análise de risco documentada anteriormente a cada momento de execução dessas atividades, desde que os requisitos técnicos da análise de risco estejam contidos nos respectivos procedimentos operacionais. Então, aqui no próximo slide, lá no item 35.4.6.1 da NR, fala assim: os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter, no mínimo, as diretrizes e requisitos da tarefa, as orientações administrativas, o detalhamento da tarefa, as medidas de controle dos riscos característicos à rotina, as condições impeditivas, os sistemas de proteção coletiva e individual necessários e as competências e responsabilidades. E daí no próximo item lá da NR, as atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. Então é esse que a nossa norma nos apresenta. Então, como são atividades não habituais, não há exigência de procedimento operacional. Desta forma, é necessária a autorização de sua execução por meio de permissão de trabalho. Próximo slide. No item da NR lá. Para as atividades não rotineiras, as medidas de controle devem ser evidenciadas na análise de risco e na permissão de trabalho. A utilização da permissão de trabalho não exclui a necessidade da realização da análise de risco. A análise de risco poderá ser realizada em separado ou inserida dentro da permissão de trabalho, desde que atendidos os requisitos do item 35.4.5.1 e as medidas de controle evidenciadas na PECT, que é a permissão de trabalho. Passando aí para o próximo slide, no item 35.4.8 da NR, a permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local da execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. Então, a permissão de trabalho objetiva autorizar determinada atividade que deverá estar corretamente descrita e delimitada na permissão. E aí, passando para o próximo slide, ali no item NR 35.4.8.1, a norma nos traz lá. A permissão de trabalho deve conter, então ela traz o que deve conter aí, os requisitos, né, os itens que deve ter na permissão de trabalho. Então deve conter, letra A, os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos. Letra B, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco. E letra C, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. E no próximo item aí, a norma fala assim: a permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Então é isso aí que a norma na NR 35 apresenta aí para nós sobre procedimento operacional e a permissão de trabalho aí para execução de trabalhos em altura. E com isso, fico por aqui.